Vamos falar sobre o seu direito como trabalhador. Você tem a carteira assinada, registro em carteira, CLT? Fala com a gente aqui, doutor Mário Reck. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, prazer estar aqui imenso. contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Doutor, as mudanças acontecem, as adequações são necessárias, enfim, o comportamento do trabalhador e também do empregador precisa estar sempre claro, sempre é aquela linha tênue, né? Ou seja, qualquer abuso de um dos lados, tanto o empregado como o que emprega, pode se tornar complicado. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta para começar a nossa conversa. Doutor Mário, o que é assédio no trabalho? Antigamente, se falava que assédio era quando, vamos lá, dos dois lados, quando o patrão dava em cima, ou até mesmo um funcionário, né, encarregado, superior no cargo, dava em cima da funcionária, né? Enfim, mas o assédio hoje ele é mais abrangente, né, doutor? Já há um bom tempo. O que é assédio? Sem dúvida, hoje o assédio ele é mais abrangente, a gente chama bastante do assédio moral, né? O que é o assédio moral? É uma conduta reiterada, muitas vezes do chefe, né, com o subordinado dele, né, no intuito de enfraquecer ele psicologicamente, né, afetar o emocional dele, né. É muito importante descaracterizar isso no sentido de ser uma conduta reiterada. Pegando o gancho que você falou, antigamente o assédio sexual daí, que era muito mais comum, que tem essa conotação sexual, ele exige, na verdade ele não exige essa conduta reiterada. Uhum. É uma conduta, de uma única só conduta pode caracterizar o assédio sexual, que é mais comum, né? Hoje em dia o assédio moral, ele se caracteriza principalmente por uma conduta reiterada, né? Às vezes um apelido, que normalmente o chefe, né? Ô cabeção, né? Isso uma brincadeirinha de mau gosto. Uma brincadeirinha de mau gosto. Às vezes a gente ali no trabalho tem uma certa intimidade e acha que pode e acaba avançando um pouco. Ultrapassa o limite. E o assediado, muitas vezes, se encolhe, né? Não fala isso pro empregador e acaba sofrendo umas consequências psicológicas graves hoje, né? A legislação tem se modernizado, né? Hoje é uma obrigação do empregador criar canais de denúncias para facilitar, para que o empregado possa, inclusive garantido o anonimato, possa relatar esses acontecimentos, inclusive para colegas, né? Às vezes eu estou vendo um colega ali que está sofrendo um assédio, o chefe está pegando no pé dele de forma injusta, tu pode denunciar falando, o Alexandre está pegando o pé do funcionário X lá, eu acho que a empresa tem que agir e é dever da empresa agir nesses momentos. Vou falar para o senhor que aqui eu brinco com todos os meus parceiros que trabalham aqui. Todos eles, eu brinco. Tem uns que chegam em casa, a mulher até fica meio nervosa e tanto que eu boto no ar na televisão. Tem o WhatsApp aqui, vamos trazer o WhatsApp na tela, por gentileza? O Sérgio participa conosco. Boa tarde, Sérgio. Como não confundir assédio moral com uma chamada de orelha, ou seja, uma chamadinha? Será não é assédio moral, mas dá. Seja mais caprichoso, não vá. Como é que pode distinguir isso aí? O empregador, ele tem um poder diretivo, né? Ele tem alguma autonomia para chamar atenção, para punir, para divertir, para tentar corrigir aquele comportamento, né? Então, uma chamada de atenção, porque tu não está fazendo o trabalho da forma correta, exigir o trabalho da forma correta, como já está dentro do contrato, é natural, é possível. Mas se esse puxão de orelha ele se dá de forma reiterada, como eu falei, que a forma reiterada é o que caracteriza o assédio moral. Então, desproporcional, às vezes eu deixei de fazer algum trabalho que é um pouco mais simples e ele te expõe ali na frente de todos os colegas. Então, isso pode caracterizar o assédio. Mas o puxão de orelha, quando ele é no sentido de disciplinar, ele é perfeitamente aceito, vamos dizer assim. Preciso saber lidar com as outras, né? Relacionamento humano é fundamental, né? Exatamente. Não é só chegar de uma forma grosseira, né? Isso. Que acaba... e também na frente dos outros, né? Porque o trabalho, a gente fica muito tempo no trabalho. Sim. Então, como tu falou, a gente fica brincando ali com os colegas, é legal, é salutar. Sim. Mas é importante deixar claro que às vezes a outra pessoa
Não recebe da mesma forma. Não recebe da mesma forma. É. Eu também gosto de brincar, mas às vezes estou brincando contigo e tu não gosta. É. É importante que o trabalhador que se sinta assediado fale, explane, deixe claro isso, porque senão a gente nunca não vai resolver. Vamos lá, mais uma participação agora de um outro assunto. Clésio Gilmar está participando com eles. Clésio, trabalho em posto de gasolina, faço 8 horas por dia, de domingo a domingo, sendo que folgo toda segunda-feira e um só domingo por mês, ou seja, a cada 3 semanas folgo um domingo. Isso está certo? Pergunta essa pessoa. Está correto, tá? Do jeito que ele está relatando aqui, está correto. O trabalhador tem direito a um dia, né, um descanso semanal remunerado, então um dia ele é obrigado a permanecer em casa descansando, é remunerado por isso, está dentro da lei. Preferencialmente no domingo. A legislação, inclusive, usa esse termo, preferencialmente aos domingos. Existem algumas categorias que são de serviços essenciais e isso permite, então, que o descanso semanal seja feito segunda, terça, outro dia da semana para que possibilite o trabalho aos domingos. Mas é garantido ao funcionário homem, principalmente, um domingo por mês, que coincida, um domingo por mês, o DSR tem que coincidir com o domingo, uma vez por mês. E a folga casada, sábado e domingo, isso também existe aí dentro da lei? É obrigatório? Não é obrigatório. Existem muitas categorias que na CCT, né, na convenção coletiva, prevêem a compensação do sábado nos outros dias da semana. Trabalho 8 horas por dia. Algumas categorias permitem que tu faça 8 horas e 48 minutos por dia, de segunda a sexta, que daí compensaria aquela 4 horinhas que tinha no sábado para compensar o sábado e o domingo. Perfeito. Porque a gente tem o limite de 44 horas semanais. É o limite. É o limite. Fora isso, hora extra. Hora né? extra, sim. Então, e o limite de 8 horas por dia. Perfeito. Isso também tem que ser. Então, tem algumas ocasiões que ele pode ser relativizado, esses limites. Perfeito. Tem mais perguntas aqui. Vamos lá? A Mara participa conosco. A minha filha foi demitida da empresa, mas eles não depositaram o FGTS desde abril. Podem fazer a revisão sem esses depósitos? Acredito que ela esteja falando da rescisão. Rescisão, exatamente. Ela botou o V aqui, é rescisão. Isso, a rescisão ela pode ser feita, né? Tem que pagar as verbas rescisórias que ela tem direito, inclusive a multa do 40% do FGTS que está depositado e que deveria ter sido depositado, né? Inclusive a ausência do depósito do FGTS é uma causa de rescisão indireta, né? Que é aquela justa causa às avessas, quando o trabalhador pode rescindir o contrato por uma falha do empregador dentro do contrato, o depósito do FGTS é um deles. Para fechar a nossa entrevista, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Por exemplo, que eu acho que deve ser muito comum. A doméstica que mora na casa que trabalha. Certo. Né? Então, como é que funciona essa relação dela morando na casa que ela executa a sua atividade laboral, né? E o período, são 8 horas, trabalho máximo, mas e aí, doutor? Hoje a trabalhadora doméstica ela está equiparada ao trabalhador urbano. Então os direitos que ela tem é justamente isso, um limite de 8 horas, intervalo entre a jornada de 1 hora para almoço e refeição, né? Ela tem direito a isso. O intervalo interjornada que a gente chama, né? Para dormir, tudo ela pode dormir no local, sim, mas tem que respeitar as 8 horas. É uma relação muito delicada. Muito, É uma relação de trabalho, mas assim, tu tá dentro da casa, né? Sim. Então, é bastante difícil de deixar isso equalizado, vamos dizer assim. Perfeito, tá? perfeito. Mas é um direito que ela tem vai de do ajuste limitar. das partes, né? Ajuste Não das pode ter partes. exagero nenhum dos dois, né? Exatamente. Tá. Doutor, muito obrigado, doutor Mário Reck, pela participação, advogado da área trabalhista, conversando conosco. Um grande abraço. Um abraço, o prazer foi meu. Se precisar, você tem um cafezinho quentinho para receber aqui, viu? Eu agradeço, estou à disposição. Obrigado pela participação.